Muito bem! Seja bem-vindo a mais uma dissecção aqui, Metallica. E hoje vamos falar de uma banda da Inglaterra aí do thrash metal bem tradicional, lá de 89, finalzinho dos anos 80, né? O Annihilated, né? Com seu álbum The Ultimate Desecration. Annihilated começou, né, em 81 ainda. Aí em 82 mudaram o nome, né, para o atual, pararam aí nos anos 90 e voltaram, né, quase 10 anos depois, em 2008. Tá? Era um grupo inicialmente meio punk assim, né, e depois foi seguindo essa tendência mais metal, thrash, crossover. Né? Eles lançaram em 86 o EPzinho Path of Destruction, né, e depois conseguiram lançar um álbum, né, o Will Evil Win, que era um split na verdade, e o primeiro disco mesmo de 88, Created in Hate. Tá? O Ultimate Desecration foi de 89, né, e depois eles voltam, né, com alguns álbuns lá em 2010, 2013, 2015. A gente vai falar um pouquinho então dessa versão lançada aqui no Brasil, né, pela Marquee Records, né, com algumas faixas extras. Primeiro foi feito também um tratamento, um retratamento aqui na capa, né, ficou um pouquinho mais escura, como se tivesse feito uma arte final, né, no original, dessa capa toda de destruição. Aqui estão então as 10 faixas originais, mais as 3 faixas ao vivo de bônus. Tá? Então, quem são aí os músicos, né? O Paul Rodwell na bateria, o Simon Cobb, vocalista, guitarrista, baixista, aí, fez várias coisas na banda. O Lee Hitman, Mark Belchat. Então, esses são os caras que participaram aqui originalmente desse álbum. O que é legal aqui desse lançamento, né? Que, como sempre, a Marquee sempre capricha aí nas fotos, né? Algumas coisas como extras. Essa é a capa do disco original, repara que ela é mais clarinha, né? E a capa do CD ficou, como eu falei, melhor arte finalizada, né? Então você vê a capa contra a capa, tinha um encarte também com as letras. Aqui está então a capa de novo, né? A gente percebe claramente então com um pouco mais densa, né? Mais escura. E aqui o encarte já tem uma entrevista, né? Perguntando aí a banda como foi a gravação na época, né? Os comentários, então tem uma história bem interessante falando sobre o desenvolvimento da banda, né? Que conseguiu atingir aí um bom nível de thrash no seu segundo disco, né? Embora tenha tido várias demos, né? Como eu falei, um split antes. Aqui continua, né? Algumas fotos raras aí do estúdio de gravação, eles comentando cada uma das faixas, né? De onde surgiram as ideias das músicas. E agora sim a gente pode começar a falar um pouquinho aí sobre esse álbum, tá? Então temos a abertura instrumental com Desolation, né? Uma abertura até que longa, né? 2 minutos e meio aí, em trashão. E aí vamos para Into the Flames of Armageddon. Para mim, lembrando bastante Êxodos, assim, Dark Angel, né? Então um trash mais americano, né, do que inglês propriamente dito. Mas é bem legal, você tem a vontade de ficar sacudindo a sua cabeça, né? Olha mais um trechinho dela aqui, ó. Tá aí, To the Flames of Armageddon. Tá? Então, uma boa abertura, um bom começo para esta música. Tá? Seguindo, vamos para Skinned Alive, né? Mas essa aqui tem mais personalidade, né? Do que as anteriores, assim, do que a faixa anterior. Embora tenha uma carinha mais de Zoomer, assim, né? Aquele trash mais, de repente, alemão, né? que era calgado em Slayer, né? Ele vai alternando umas partes mais arrastadas com as partes mais ultra rápidas, assim. Eu achei com mais personalidade essa faixa, mais interessante do que a anterior. A gente segue para Lost Souls, né? Também é cheio de mudança de andamento, tem um ótimo riff, assim, uns riffs bem legais, né? E tem uma coisa interessante, né?
Ela inicialmente parece ser uma faixa instrumental, ela vai indo instrumental, mas entram, né, os vocais do meio para o final, depois do solo para o final. Interessante isso, né? Lethal Dose vai no mesmo ritmo, mantendo a mesma trecheira ali, né? Enquanto No Rest for the Wicked tem uns vocais um pouco mais diferentes, mais agressivos, né? Mais instrumental, a mesma pegada, o mesmo trechão assim, né? Lá Slayer, Exodus, ótimas referências, né? Eu achei os solos dessa faixa um pouquinho bagunçados, né? Podia ser um pouquinho, sei lá, mais bem trabalhados. E Internal Darkness, mais arrastadona, né? Essa aqui tá muito parecida com Slayer, não me convenceu muito, embora tenha aquela variação de novo de ser arrastada, depois ultra acelerada, aí tem uma parte calminha com dedilhado no meio da música. Ela é cheia de variações, mas acabou não me convencendo, né? Chegamos em Legacy of Hate, tá? Essa aqui é bem legal mesmo, tem um riff matador, tá? E tem personalidade própria da banda, então diria que é uma das melhores aqui do disco, pelo menos uma das minhas favoritas, tá? Enquanto Enter the Realm é mais do mesmo, né? Uma cópia de Slayer ali, ou muita, vamos dizer assim, influência de Slayer, né? Boa, mas mais do mesmo. Originalmente o disco encerra, né, com um trechinho ali, uma curtinha, Exeunt, né? Fecha o disco sem muitas novidades. E a gente tem como bônus nesse relançamento aqui do Brasil 3 faixas ao vivo, né? Bloodsport, que é muito mais Slayer ainda, né, do que o que a gente viu nas outras músicas do álbum. Shattered, né? Outra também a mesma pegada, só que um pouco mais arrastada que a anterior. E No Rest for the Wicked, né? Que essa aqui é cheia, como eu falei, né, cheia de mudanças de andamento, bem trabalhada, personalizada. Então acho que fica como legal, né? Tem uma informação legal aí como faixa bônus, mas nada assim, né, extremamente, nossa, perfeito, maravilhoso, tá? Então tá aí, né, o comentário, e a gente vai para a avaliação agora, né, deste álbum. Sim, antes disso, temos aqui a ficha técnica, né, gravado lá na Inglaterra mesmo. Então aí os pseudônimos, né, dos caras que participam, algumas outras informações. Então vamos lá, vamos ver se você concorda ou não, né, com a minha avaliação. A arte legal, aí um 7,5. Tem horas que eu gosto mais da original, tem horas que eu gosto mais da do CD, que é mais clara, mais escura, mas ok, né? Mas o que eu gostei foi das informações a mais que vieram na versão em CD, então, a entrevista, né? Esses dados, e achei que ficou bom, né? Uma boa arte. Os músicos ali na média, né? Nada muito excepcional, né? O pessoal, a galera mediana, né? A produção gostei, né? Uma produção bem legal mesmo, né? Achei que a produção do disco em si caprichou. As composições também ali, né? No nível dos músicos, né? Pô, tem uma faixa, 2 faixas legaisinhas, ótimas, mas nada excepcional, nada que vai se transformar num clássico do thrash metal, tá? Com isso, a gente faz aí um 7.1, né? O que eu digo para vocês, né? Se você gosta de um thrash metal, então você curte, né, bandas thrash, quer conhecer uma banda nova, item obrigatório, compra o Annihilated, principalmente essa versão que vem com faixa extra, você vai curtir, você vai gostar. Não é nada do outro mundo, não é nada excepcional, mas é um álbum legal para você curtir. Se você já não curte muito, gosta assim, só dos clássicos do thrash, pode deixar passar, né? Pode deixar em branco, essa não precisa estar na sua coleção, esse álbum do Annihilated, né? Mas então fica ali, tá no limite, né? Entre alguma coisa para se escutar de curiosidade, ter só se você quiser realmente, né, completar sua coleção da banda, ou ter bandas diferentes de thrash metal, principalmente na Inglaterra, né, que não tem uma grande credencial assim, né, como tinha nos Estados Unidos, como tem a Alemanha, né, outros locais mais ricos aí em thrash metal, tá bom? Então tá aí, né? Você concorda, não concorda comigo? O que você acha da minha avaliação? Você conhecia o Annihilated, não conhecia, né? Dá uma pesquisada aí, mas se você gosta de thrash, de repente vale a pena você ter na sua coleção
esse CD lançado aí com faixas extra, tá? Então tá feita aqui a nossa avaliação, aguardo o seu comentário. Valeu, galera!